Então, meninas, eu vou continuar aqui com o nosso jogo. A gente estava agora tirando a parte do coração, tá? É do lado esquerdo, a parte do coração, tá? Lembrando sempre... Ops, eu tinha fechado aqui. Lembrando sempre que tá aqui, né? E aí você vai tirando com a esquerda, se você estiver fazendo online. Se a pessoa estiver tirando, ela que tá tirando, e ela vai dando pra você. E você vai colocando no lugar certo, tá? Colocando aqui... Aí, vai colocando aqui do coração, 3 e mais uma a dica, tá? E aí, depois você vai tirar mais 2 cartas, que são... Uma é a carta do fechamento, que você coloca aqui, e outra carta você vai colocar viradinha, que é a dica pra tudo, tá? E depois você fecha aqui o jogo, dá sempre uma olhadinha aqui, e olha, por exemplo, essa carta aqui saiu de novo sem querer, tá? De sincronicidade, sem querer não existe no tarô. Mas quando ela sai novamente aqui no jogo fechado, reforça o sentido dela. Então, a gente tá realmente num momento muito importante de relacionamento, de abundância, de prosperidade, de alegria, um momento de fato muito bom, tá? Nesse sentido aqui. Então, eu vou colocar aqui como é que tá o jogo, tá? Pra vocês entenderem. Ops, cadê aqui? Se vocês vão ver, tá? Tem ali a carta do meio, que é a espinha dorsal, né? A vida de uma forma geral. Tem a esquerda, que é o amor. Tem a direita, que é a carreira. E tem as cartinhas que estão invertidas, são as cartinhas da dica, tá? E aqui do lado, se vocês verem, é a cartinha do fechamento e a cartinha que tá viradinha, que é a cartinha da dica final, tá? E aí, a gente vai começar a abrir, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu coloco aqui pra vocês verem abrir, tá? Aí, você vai começar. Vocês conseguem ver isso. Eu vou colocar aqui, isso. Pra cima, tá? Eu puxo um pouquinho pra baixo assim, tá? E a carta que vai abrir. Essa carta que vai abrir é a carta que a gente fala que é a cabeça do tarô, tá? E aí, você vai fazer a leitura. Essa daqui é a carta, por exemplo, do karma, que diz que o que tá acontecendo é o que tem que acontecer mesmo, tá? É a carta do karma. Ou também diz que algo se concretizou, algo se fechou, né? Acabou algo, né? O karma aconteceu, tá? A gente vai, então... e aí, depois, aqui, é uma carta falando de paciência, falando de tempo, tá? A gente vai ler depois cada uma das cartas, cada sentido das cartas. Mas agora eu vou só explicar a lógica para vocês, tá? Então, a carta tá de cabeça para baixo, então significa que é o oposto dela. É o que significaria, tá? Carta de paciência, carta de tempo, isso significa, tá? Aqui também tá de cabeça para baixo, tá? Mas a gente não vai levar muito a sério isso agora, porque eu não tô jogando tarô com intenção nenhuma. E essa aqui é a carta do carro, que diz que as coisas estão abertas, tá? E como ela tá fechada, foi para baixo, significa que as coisas estão fechadas, tá? É exatamente, quando o sentido é para baixo, significa que é ao contrário. E aqui é a carta que diz dificuldade financeira. A carta do diabo, ela trabalha com dificuldade financeira. Ela fala de dificuldade, de doença. Ela fala de dificuldade de uma forma geral, tá? Financeira ou doença e dificuldade. E aqui é a dica. Que a dica também saiu de cabeça para baixo. Se fosse um jogo mesmo, a pessoa tava tensa aqui, né? Mesmo começando com a carta de luz, né? Ela não tá vendo a luz que tá ali, ela não tá vendo o relacionamento, as coisas estão tensas, né? A dica. Então, a dica aqui é o louco. O louco, ele fala para você se jogar. Então, como tá em dica, imagina, combina dica, o lugar da dica, tá? Dica e o louco. Então, a dica é se joga em algo novo. Então, vamos combinar aqui, tá? É a carta do karma. E aqui é a coluna da vida, tá? Então, você vai interpretar a vida de uma forma geral. As cartas do tarô, elas dão mais ou menos uma leitura, como se fosse uma leitura de alguma coisa mesmo. Como se fosse cada coisa que fosse uma palavra ou uma letra, que você forma frases, que você forma texto, tá? Vamos lá. A carta do karma diz que isso daí ou é uma coisa que tá concretizada, finalizou, ou é algo que, se for algo que tá acontecendo, é algo que tinha que estar acontecendo mesmo, da forma que tá acontecendo, pra pessoa aceitar. Depois,
que ela precisa ter paciência com as coisas não vão acontecer agora, tá? Mas ao mesmo tempo as coisas estão abertas, tá? Aqui, ou no caso foi invertido, então vai ser fechado, tá? E aqui depois é a carta do diabo, que tá dizendo que mesmo que as coisas estão abertas, a pessoa tá passando por alguma dificuldade ou algum problema financeiro, alguma dificuldade mesmo. Mas ela precisa se jogar, de fato, em algo novo. Então, é assim que a gente vai interpretando, é assim que a gente vai dando a lógica, tá? E no amor é a mesma coisa, tá? Por exemplo, aqui eu vou colocar aqui, eu vou abrindo aqui, no amor e na carreira, eu vou abrindo aqui a carta de carreira, significa que essa aqui é a carta, né, que da torre. A carta da torre, ela fala que a pessoa precisa sair do pé atrás, ela precisa ser mais flexível, ela precisa deixar a rigidez para trás. E ela também diz que tem algo se quebrando. Imagina, se a questão da carreira significa que tem algo se quebrando, né? Então, por exemplo, é um negócio que pode estar quebrando, ou algo no negócio específico pode estar quebrando, que é o que está pedindo para a pessoa ser flexível, deixar de ser rígida. E quando algo se quebra, tem coisas surgindo. Então, você vai ler cada um desses detalhezinhos, tá? A gente tá só entendendo mais ou menos como é que funciona. Mas depois a gente vai fazer a interpretação de uma forma geral, de cada uma das cartas específicas, tá? Essa daqui significa que as coisas vão mudar rápido. É a roda da fortuna, diz de mudança rápida. Por que a roda da fortuna diz de mudança rápida? Porque quando você ganha na loteria, por exemplo, sua vida muda assim. Então, a roda da fortuna diz de mudança rápida. E carta do mundo, mas vai ter sucesso, tá? Sucesso financeiro. Aqui E depois a dica que é a carta da justiça. Ou é buscar o equilíbrio, ou que esse sucesso, essa carta, ela diz de equilíbrio, ela diz de merecimento, ela diz de justiça de uma forma geral. Então, eu vou interpretar tudo aqui do trabalho para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá. Questão do trabalho, deixa eu ver se a pessoa tá vendo. Então, como é que eu vou juntar, tá? Tem algo se quebrando aqui na questão do trabalho, mas a pessoa precisa ser rígida, precisa largar as rigidez, precisa ser flexível, tá? A mudança vai acontecer rápido e vai ter sucesso aí, sucesso financeiro. A carta do mundo diz sucesso financeiro. E aí aqui, carta de justiça, você interpretaria, você usaria a intuição para interpretar. Ou essa justiça, ela vem por merecimento, ou a pessoa precisa de equilíbrio, ou questão de justiça mesmo, que ela vai ganhar algo na justiça, alguma coisa desse tipo. Como vai dar a interpretação, como é que a gente vai dar a liga aqui, é muito usando a intuição, mas é mais ou menos essa a lógica, tá? Vamos aqui continuar. Que seria a carta de amor, né? E aí apareceu aqui, tem uma questão de casamento aqui para a pessoa. O Papa, ele fala de casamento. Se o Papa tivesse aqui, por exemplo, na carta da profissão, falaria sobre parcerias. Mas na carta do amor diz de casamento mesmo, tá? Mas a pessoa tá com medo de casar. Essa carta aqui, ela fala de medo, tá? Força. Ela fala de medo. E aí a gente interpreta ela, por exemplo, o racional, que é o humano, o irracional, que é o animal. O irracional, ele fala do coração, tá? Então, como é que a gente interpreta essa carta? A gente fala que assim, que o racional, que é a mente, está dominando o coração, que é o irracional, que é o humano dominando o irracional, tá? Então, a gente fala que, por exemplo, tem casamento aí, mas o racional está dominando o coração. Então, a gente fala, segue o seu coração, tá? É mais ou menos a interpretação que a gente dá, falando pra pessoa vir mais pro coração e sair da mente. E sair do medo, porque quando a mente domina o nosso coração, o que a gente sente é medo. Quando a gente sai do coração, a gente não sente medo, ok? A gente confia. Então, a outra carta fala do homem, né? O homem tá aqui, né? Como a carta do abril, o homem tá ali presente na vida da pessoa, tem casamento ali, mas ela tá com medo, o medo está no meio disso. E a dica é, se você não a dica como que saiu o homem enforcado,
tá? O que é isso aqui? Um homem enforcado diz que a pessoa tá se sentindo assim, tá? Enforcada. Como se ela tivesse de mãos atadas, ela não soubesse o que fazer, tá? Então, a dica, como ela veio como dica, o que a gente fala? Gente, a intuição dá essa resposta, tá? Eu tô só dizendo o que é a carta. Quando a gente vai ler, a intuição vai seguindo, muitas vezes, tá? A gente tem que treinar isso. Mas aí, o enforcado, a gente tá dizendo, como você tem casamento aí pra você. O homem tá aí, tá disponível, tá ali pra você. Mas você, como você tá com medo, você tá se sentindo como se você tivesse de mãos atadas nessa relação, tá? Porque é a dica. Então, se solta dessas amarras, tá? É como a gente vai interpretar. E depois a gente leria tudo junto, a gente depois leria tudo, a gente pegaria todas essas interpretações e iria lendo. E por final a gente lê aqui a carta final dizendo que o universo, essa aqui é a carta da bênção, tá? É abençoando, o universo está abençoando. A gente fala assim, então o universo está abençoando a sua vida, você está vendo isso? É a carta da bênção, tá? Tá vendo isso? Não tá? Então, se você não tá vendo, começa a perceber as sutilidades da sua vida. Começa a ser grata pelas coisas que você tem. E aí você vai começar a ver que você realmente está sendo abençoada nesse momento, mesmo com as dificuldades. Você lembra da dificuldade que tá aqui, da vida da pessoa, tá? E a carta de fechamento, desculpa, a carta da dica que tava aqui, é a carta dos enamorados, que diz da dúvida. Essa carta do enamorado, a interpretação dela é a dúvida. Porque o homem tá apaixonado, ele não sabe se ele ouve a mulher ou se ele ouve a mãe, tá? Então, é a carta da dúvida. Então, você fala, saia da dúvida, porque é dica, tá? A carta do fechamento, você interpreta como fechando. O que tá fechando aqui é umas bênçãos, tá? Você tá recebendo bênçãos do universo. Essa aqui é a carta da dica. Então, a interpretação da carta é dúvida, tá? E como é dica, o que você vai falar é saia da dúvida, tá? Imagina, você combina as duas coisas. Você sempre vai combinar tudo. Você vai combinar a combinação da carta, o que significa a carta, a interpretação da carta, com a posição que ela tá, Ela tá na parte da vida, ela tá na parte da carreira, ela tá na parte do amor. Ela tá no início, tá no meio, tá no final, ela tá como dica ou ela tá como a linha. Essa é a lógica do tarô, tá? Esse é pra gente começar. Amanhã a gente vai aprender a interpretação de cada uma das cartas. E depois a gente vai aprender como é que a gente vai ler depois que fechar esse jogo aqui inicial, como é que a gente vai ler perguntas e respostas específicas, tá? Qualquer dúvida que vocês têm, pessoal, me fala aí que eu vou respondendo, tá bom? E depois, no final, a gente vai jogar o jogo para uma de vocês aí, a gente faz sorteio, tá bom? Beijos, boa noite.